Ora, então lhe desejo boa sorte, jovem Matthew. Seu avô foi um grande homem. Você deve sentir saudades. É claro que sinto, Matthew confirmou, numa voz mais defensiva que pretendia. Agora preciso ir. Adeus, Sr. Beckett. Ora, continuou o velho, meneando a cabeça. Tem certeza de que está tudo bem, rapaz? Mas Matthew já estava indo embora, rumando para a trilha principal que serpenteava em direção à lagoa, até a estradinha alta que dava na cidade. Ao chegar a uma curva fechada, acima das fileiras de cabanas dos tecelões, ele tomou uma trilha menor. Um caminho para ovelhas, quase imperceptível, que passava ao lado de um enorme estábulo de pedra e subia a encosta da colina, sob os penhascos, reunindo-se à trilha principal na altura do lago Black. Aquela era a sua trilha. Ele andava por ali desde que tinha idade suficiente para sair de casa sem os irmãos ou os pais. Embora a trilha fosse claramente usada por ovelhas ou cervos, nunca tinha visto outra pessoa passar por ali. E sentia que aquele era o único pedaço deste mundo que pertencia apenas a ele. De fato, era por aquele caminho que ele precisava deixar tudo para trás. Olhou as cabanas dos tecelões lá embaixo e sorriu, imaginando a conversa que o velho Beckett teria com seu pai. Seu sorriso, porém, rapidamente se desfez. Naquele momento, ele quis ter a coragem de contar a verdade, que estava indo embora daquele vale, daquelas colinas, daquela vida, que estava seguindo os passos de seu avô e fugindo para o mar. Diferente do avô, no entanto, ele não voltaria. Começou a andar pela trilha estreita, seguindo o caminho com cuidado, por entre as rochas soltas. A trilha avançava ao longe, subindo a encosta da colina, numa linha fina, impressa na paisagem, tão tênue que era quase invisível. Matthew andava no passo lento e constante dos montanheses. Era capaz de andar durante horas, quase sem parar para tomar fôlego, mantendo os pés num ritmo ditado por ele e não pelas mudanças do terreno. Ele não estava com pressa. Um abutre gritava, rondando a encosta da colina. Matthew viu fumaça subindo das chaminés no vale, mas estaria lá em cima antes que alguém percebesse seu sumiço. Mesmo se quisessem detê-lo, ele estaria fora de alcance. O caminho ia ficando mais íngreme conforme subia em direção aos penhascos, e Matthew se arrependeu de não ter trazido um cajado. Foi obrigado a escalar a última parte, que se espremia por uma fenda nas rochas, erguendo-se com a ajuda das mãos, sentindo o toque gelado da pedra. Por fim, subiu no penhasco e sentou-se com os pés balançando na beirada, observando a ampla vista do vale. O sol agora estava acima do desfiladeiro e havia ovelhas balindo, chamando seus filhotes. De onde estava sentado, ele conseguia ver 2 lagos. Um deles brilhando à luz do sol, o outro, a oeste, escuro e ameaçador, cinzento, por causa dos penhascos que nele se refletiam. Ambos estavam imóveis como pinturas, suas superfícies feito aço polido. Matthew abriu a mochila, tirou um pedaço de pão e um pouco de presunto que pegara da despensa e comeu mecanicamente, como se fosse apenas combustível e nada mais. A temperatura de repente caiu
e o vale lá embaixo escureceu. Ele olhou para o leste e viu nuvens se formando, tapando o sol. Levantou o colarinho da camisa e o segurou bem perto da garganta. Voltaria a se aquecer quando estivesse em movimento. Foi então que alguma coisa chamou sua atenção. Bem abaixo, no pequeno punhado de rochas onde a trilha de ovelhas brotava do caminho principal. Havia alguém o seguindo. Matthew espiou a minúscula figura lá embaixo, franzindo a testa, incrédulo, com uma irritação possessiva. Aquela trilha era sua, só sua. De repente, ocorreu-lhe que também alguém houvesse encontrado seu bilhete antes do esperado, e aquele era um de seus irmãos que fora enviado para trazê-lo de volta. Mas, mesmo enquanto pensava isso, ele sabia que não era verdade. Tinha visto seus irmãos nas encostas das colinas uma centena de vezes. Conhecia o aspecto deles e o jeito como andavam. Além disso, havia algo estranho no jeito como aquela figura se movia, subindo freneticamente pela trilha. Era difícil ver daquela distância, mas quase parecia que, pois Matthew tinha certeza de que a pessoa era um homem, estava fugindo de alguma coisa. Matthew viu que um dos braços do estranho pendia ao seu lado e balançava inútil, como o braço de uma boneca de pano, toda vez que ele escalava uma pedra. Aquela visão fez Matthew bater os dentes. Ainda pior era quando enxergava de relance o rosto do estranho. A maior parte do tempo, a figura escalava com a cabeça baixa, olhando para o chão, e Matthew só conseguia ver o topo de sua cabeça, o cabelo parecendo molhado e brilhando de leve à luz do sol. De quando em quando, no entanto, o estranho olhava para cima, como se para conferir o caminho, e Matthew teve a impressão de que o sujeito estava usando algum tipo de máscara, ou meia máscara, como se fosse uma fantasia de carnaval. Somado aos movimentos bizarros do estranho, isto fez Matthew sacudir a cabeça, confuso. Resolveu deixar que o sujeito o alcançasse e o ultrapassasse, decidindo que o incômodo de ser obrigado a trocar cumprimentos com alguém tão estranho era mais palatável que aguentar aquele tipo seguindo seus calcanhares. Então, ele se lembrou do telescópio do avô. Intrigado pela ideia de observar melhor o exótico desconhecido abaixo dele, Matthew mexeu no fundo da mochila e de lá tirou o instrumento. Levou o telescópio ao olho e vasculhou o caminho, a princípio incapaz de encontrar seu alvo. Baixou o aparelho e, quando havia fixado a posição do sujeito, pôs o telescópio de volta no olho e fez foco. Nesse instante, o estranho desapareceu momentaneamente atrás de uma rocha. Quando ele reapareceu e ergueu o olhar em sua direção, Matthew deu um grito e quase deixou o telescópio cair pela beirada do penhasco. Levou um tempo até ele se forçar a olhar outra vez.